Neste vídeo nós vamos aprender como programar o receptor multifuncional numa central de alarme, neste caso aqui de 3 zonas, para que eu possa colocar sensores sem fio em maiores distâncias. A central de alarme ela pega sensores sem fio a distâncias de até 20 metros. Quando você precisa colocar em andares superiores, inferiores ou distâncias maiores, é necessário que você coloque um receptor multifuncional para que esse receptor mande o comando para a central de alarme e os sensores sem fio funcionem da forma que deveriam. Eu tenho aqui uma central de 3 zonas, onde eu vou programar em princípio o meu controle remoto. Na central de 3 zonas, eu dou o clique no botão PROG uma vez, a segunda vez e programo o botão 1. Observe, o LED setor está acendendo o setor 1. Para programar o botão 2 com o setor 2, eu aperto 3 vezes e aperto o botão do controle remoto. Programou o setor 2. E para programar o botão 3 para o setor 3, eu aperto 4 vezes o botão PROG e confirmo com o controle remoto. Então, eu estou com os setores programados nos seus respectivos botões. A partir de então, eu preciso fazer a ligação do meu receptor sem fio. Esse receptor sem fio, ele dispõe de 2 relés, onde nesse caso eu só vou usar um deles. Esse relé ele tem a alimentação positivo e negativo e os normais fechado comum desses 2 relés. Observe, eu vou pegar o fio vermelho e preto, que é a alimentação positivo e negativo, e o fio azul e verde, que é do comum e normal fechado. Esses fios vão para a minha central de alarme, onde eu ligo o vermelho no positivo, o azul na posição de setor, nesse caso setor 1, que é esse setor aqui, e o preto na posição negativa, e o comum do meu receptor, que é o verde, eu vou ligar também no negativo. O que vai acontecer aqui? O meu receptor ele vai deixar fechada essa zona 1 o tempo inteiro. Quando eu programar o receptor em cima dele, ele vai mandar o receptor multifuncional abrir a zona vai ser aberta e a central de alarme detecta e dispara. Como eu estou ligando o setor 1 com o meu receptor, eu tenho que tirar o jumperzinho do setor 1 para que ele funcione com o modo com fio. Eu tenho aqui jumper do setor 2 e jumper do setor 3. Em princípio eu não vou tirar porque eu não estou ligando nada no setor 2 nem no 3. Mas o setor 1 eu vou tirar porque eu estou fazendo a conexão com o receptor sem fio. Bom, então aqui está ligado o meu receptor sem fio. Obviamente que ele está aqui pertinho da central de alarme. Para o caso específico ele teria que estar a uma distância. Aí você iria ligar um cabo para ampliar esse receptor para um lugar distante, onde você possa fazer a programação dos seus sensores sem fio. Tanto faz sensores em infravermelho como sensores magnéticos de porta. E aqui agora eu vou ensinar como é que programa o receptor multifuncional. Uma vez ligado, você tira todos os jumpers dele, os 3 jumpers que vêm, o jumper na posição de configuração e o jumper de prog, e agora você aperta o botão aprender do meu receptor multifuncional. Ele vai acender o relé 1, é normal, e agora eu vou dar um toque no meu receptor sem fio, no meu transmissor sem fio, no meu sensor sem fio, para que ele identifique. Pronto, o LED prog apagou. Isso quer dizer que ele identificou a programação. O receptor sem fio ele não tem nenhum tipo de bip, então, portanto, o único indicativo que deu certo é que a luz prog apaga. Agora eu volto a colocar a posição prog, volto a colocar o jumper do TP2 e volto a colocar o jumper do P1. Dessa forma, eu fiz a programação do meu receptor para que, quando o transmissor sem fio, o sensor sem fio, mande um comando para ele, ele abra o relé 1 e esse relé 1 vai abrir a zona da minha central de alarme. Vamos fazer um teste de recepção. Provavelmente o sensor vai acender e o receptor vai fazer a zoadinha atracando o relé. Olha lá, funcionando mais uma vez. Ok? Então pronto. Eu programei um sensor sem fio. Poderia ser sensor de porta e poderia ser 2, 3, 4, 5. Eu posso programar até 20 sensores sem fio nesse receptorzinho multifuncional. Por final, eu vou fazer o teste, que é o teste para ver se está tudo funcionando. Vou fechar minha central de alarme e vou ativar o meu setor 1.
Ativei o meu CT1. Quando eu ativar o sensor sem fio, como ele está programado lá no receptor, ele vai acionar o receptor e o receptor vai disparar o meu setor 1. Observe. Ok? Então, nesse caso aqui, o receptor ele já foi invadido, a central está sem sirene. Se tivesse sirene, ela estaria tocando e eu estaria tendo a minha função do meu sensor sem fio a qualquer distância que eu queira, bastando colocar o receptor multifuncional perto desse local onde esteja o meu sensor sem fio. Então, resumindo, para ligar uma central de alarme com sensores sem fio com distâncias maiores do que 20 metros, é preciso que você ligue um receptor sem fio multifuncional, um receptor com fio, multifuncional, e você programe os sensores em cima dele. Você pode colocar a distância que você quiser do seu receptor multifuncional e programar os sensores perto dele. Uma vez feita a programação, os transmissores, sensores mandam informação para o receptor manda informação para a central e a central dispara a zona. Ok?